Então, seguimos aí para esse segundo artigo. É um artigo internacional, né, do European Review for Medical and Pharmacological Science, de 2021, do Departamento Médico, né, de Ciências Médicas de Milão, Itália. É uma revisão sistemática também de ensaios clínicos randomizados, mais um estudo aí com alto nível de evidência científica, que fala aí da terapia, né, com ozônio e oxigênio para o tratamento de dor lombar. Bom, eles fizeram aí uma revisão sistemática, utilizando base de dados aí, da PubMed e Scopus, critérios de inclusão, ensaios clínicos randomizados publicados nos últimos 20 anos, que abordassem a ozonoterapia em pacientes com lombalgia e hernia de disco, comparando os resultados aí da ozonoterapia com outros tratamentos. 15 estudos, envolvendo 2.597 pacientes foram incluídos. Os pacientes nos grupos de controle receberam diferentes tratamentos, desde medicamentos orais, como injeções, a terapia instrumental e cirurgia. Bom, então aí tá, como eles organizaram os resultados, né? Todas as publicações, o modelo de estudo, a gente vê que são ensaios clínicos randomizados, o que eles utilizaram ali como score, né? Como variáveis para avaliar ali a questão da dor, as características dos pacientes, os métodos aí de preparo aí de ozônio, os protocolos clínicos e o follow-up, que é o acompanhamento, os resultados. Então, eles reuniram aí vários artigos, né? A gente tem aí os ensaios clínicos randomizados, aqui a gente tem esse Blue et al. 2020, né? Um ensaio clínico é, cego, né? Que fez ali a comparação do uso da ozonoterapia ali intradiscal, né? Comparando aí com o método convencional. Então, eles observaram aqui como resultado que os melhores sucessos, né? As taxas de sucesso no tratamento no grupo ali que recebeu a terapia ozônio e oxigênio foram melhores, né? A taxa de tratamento ali positiva foi melhor nos pacientes que receberam o ozônio do que aqueles que receberam injeções ali de corticosteroide. Então, a gente vê que teve ali validade estatística, né, com um P ali menor que 0,05. Então, todos os estudos foram, né, colocados aí, você vê que tem mais ensaios clínicos randomizados, com validade estatística, a gente vê aqui, né, nessa coluna aqui de resultados. Tá? A gente passou para outra. Então, a gente vê que tem mais ensaios clínicos randomizados, duplo cego aí, que traz ali também a questão de uma qualidade maior, né, desse ensaio. A gente vê nesse estudo aqui, 2012, um ensaio clínico randomizado duplo cego, que compara também, né, a administração de ozônio paravertebral com versus ali, né, a terapia analgésica de drogas ali anti-inflamatórias e analgésicas. Então, vê aqui, mais uma vez, né, melhora nos resultados do SCORD, VAS e OD, né? Depois de um período ali de tratamento, quando os pacientes que receberam ali o ozônio tiveram ali 80% ali de melhora naquela questão da dor, né? Comparado com os 50% daqueles que tiveram a terapia tradicional. Então, mais estudos aqui, a gente vê também o outro ensaio clínico do cego, comparando ali com o ozônio. Eles viram que em curto tempo, né, o tratamento, os pacientes que receberam ozonioterapia tiveram ali 88% aí de melhora com relação ao grupo controle, ao grupo em comparação, né, que era o tratamento aí convencional. E também esse resultado manteve aí no término ali do tratamento, que ele considera aí como um achado de excelência, com 77,1% aí de melhora, né, em comparação com 47,3% do grupo que recebeu terapia convencional. Então, os estudos têm mostrado, né, que o ozônio tem efeitos aí positivos no tratamento para a dor. Então, o que que eles concluíram? Que a ozonoterapia é uma abordagem promissora para a lombalgia, com um bom perfil de segurança e potencial terapêutico, e poderia ser incluída no arsenal de tratamento conservador dessa condição comum. A gente sabe que no Brasil, desde 2018, né, através das PICs, ele já é uma recomendação para o sistema público de saúde, embora com todas as situações ainda, com lei da ozonoterapia, a gente sabe que não é real, né, a disposição desse tratamento em todos os municípios e estados do Brasil, né, no SUS, mas já existe essa indicação, pelo menos aí em lei, né, em projetos.
Com base em evidências obtidas na presente revisão, a ozonioterapia proporciona melhores resultados em comparação com a administração local de corticóides e medicamentos sistêmicos. O que ele traz aqui como um achado também, que menos claro, é a evidência contra procedimentos cirúrgicos, como ali a microdissectomia. No entanto, a atual escassez de ensaios clínicos de alta qualidade justifica estudos adicionais para elucidar algumas questões fundamentais sobre protocolos terapêuticos ideais, ou seja, o número de injeções, dosagens e local de administração. Exemplo ali, paravertebral, periarticular, intradiscal. Então, o que que esse estudo ele traz para a gente que é relevante, né? A necessidade de se fazer mais estudos, obviamente, quando você consegue relatar, você consegue publicar os seus achados, seja que em consultório, ainda que não seja um ensaio clínico, isso tem relevância, sim, no contexto da ozonoterapia. Obviamente, né, se respeitada ali um estudo bem desenhado, com validade estatística, tudo isso conta para que você tenha uma boa evidência aí científica. Mas é extremamente importante que sejam publicados, né, que essa publicação seja incentivada para a gente melhorar, assim, esse arsenal, digamos assim, de fontes, né, de consulta, para que a gente possa aumentar aí essas evidências científicas na área da ozonoterapia. Então, a gente tem mais um artigo, esse é um artigo aí brasileiro, falando da ozonoterapia como uma terapêutica integrativa no tratamento da osteoartrose. É uma revisão sistemática. Bom, o que que eles usaram ali como uma revisão, né? Na busca, lá usaram aqueles descritores, como ozonoterapia, osteoartrite, ensaio clínico aí randomizado, meta-análise. Eles incluíram aí 9 artigos. As concentrações de ozônios utilizadas aí variavam de 20 microgramas a 15 microgramas, e as vias de administração foram intraarticular e insuflação retal. A frequência do uso foi em média de 1 a 3 vezes por semana, e o tempo de tratamento foi de 3 a 4 meses na maior parte dos estudos. Então, a gente tem aqui a nossa tabelinha clássica aí de estudos de revisão, né, mostrando aí, colocando todos os artigos que foram encontrados, o que que eles buscaram nessa, né, o que que eles evidenciaram nessa pesquisa. Então, a gente tem, ó, estudos de meta-análise sendo incluídos, né, que usavam como parâmetros ali dor, score funcional, né, variáveis específicas. Temos ensaios clínicos aí randomizados duplo cego. Então, esse daqui, né, foi feito com 98 pacientes com sintomas de osteoartrite no joelho. Então, grupos receberam ali 20 microgramas de ozônio intraarticular ou placebo por 8 semanas. O que que eles observaram? Que o estudo confirmou, né, a eficácia do ozônio com relação ao alívio da dor, com a melhora do funcionamento, né, daquela região, né, do joelho, no caso, e a qualidade de vida desses pacientes com osteoartrose do joelho. Então, foi um ensaio ali clínico randomizado, duplo cego, que comparou placebo com ozônio. E eles tiveram essa melhora aí considerável, né, com validade estatística. Então, outros estudos aqui foram apontados também. Aqui também mais ensaios clínicos randomizados, que eles comparam, né, o grupo aí que recebeu ozônio, prednisona, ozônio com meio de prednisona. Então, eles fazem aí vários estudos aqui comparativos, como a gente já viu, né, em artigos anteriores. Aqui a gente também tem um estudo prospectivo utilizando 220 pacientes que receberam tratamento aí por 3 anos com injeções de ozônio 2 vezes por semana, aí por sendo pelo menos aí 12 sessões. Então, o estudo validou, né, o efeito analgésico da injeção de ozonoterapia, no caso aí da osteoartrose, tanto para o joelho quanto para a espinha, né? Então, a gente tem aí um outro tipo de estudo, um estudo prospectivo, que é um estudo aí, né, a gente pode considerar um estudo de coorte, que acompanha o paciente por um tempo, que tem aí também sua relevância, porque ele tem uma quantidade de pacientes aí bem considerável. Então, outros estudos aqui que fizeram comparações também, que eles concluíram, tá? Que o uso do ozônio produz efeitos benéficos, né? Benefícios clinicamente relevantes aí em pacientes com osteoartrose. Portanto, a ozonioterapia representa uma terapêutica complementar de baixo custo, eficiente, que deve ser implementada na saúde pública do país, tendo em vista aí a prevalência das doenças. Então, a gente reforça aí, né, a necessidade de a gente ter, de fato, aí o ozônio no SUS, de forma efetiva. A gente já tem aí no papel. Então, falta que realmente mais cidades aí
estados do Brasil possam aderir a essa prática. Existem algumas cidades aí, municípios na região sul do Brasil, né, em São Paulo também, acho que em região de interior, que já utilizam no SUS, já oferecem ozonoterapia para tratamentos de dor. Bom, a gente tem aqui um outro artigo, né, internacional novamente, falando aí que foi, na verdade, um acompanhamento de pacientes, né, 65 pacientes com fibromialgia. Fibromialgia também é uma doença aí bem relevante no contexto de dor. Muitas pessoas que sofrem da fibromialgia, assim, existe uma dificuldade muito grande de você ter um controle, de se ter um tratamento que seja efetivo para esse tipo de dor. Então, eles acompanharam 65 pacientes com fibromialgia, né? Foi um estudo feito na Itália, no período de fevereiro de 2016 a outubro de 2018. Então, eles utilizaram ali a avaliação da dor através de uma escala numérica de avaliação, no qual o paciente escolhia de 0 a 10, né, sendo 0 sem dor e 10 a máxima de dor. E a avaliação da fadiga foi feita pela escala de gravidade da fadiga, que foi utilizada ali para estimar a gravidade do sintoma, com uma pontuação de 1 a 7. O tratamento foi feito por autoterapia em 55 pacientes e por insuflações retais de ozônio em 10 pacientes, de acordo com protocolos aí da Sociedade Científica de Terapia com ozônio e oxigênio. 2 vezes por semana durante um mês e depois 2 vezes por mês com uma terapia de manutenção. Foi observada aí uma melhora significativa, mais de 50% dos sintomas. Então, quem, né, já teve vivência aí com pessoas que têm ozonioterapia ou já tiveram a oportunidade de atender pessoas com esse quadro de dor, sabe que é uma dor assim muito limitante. E ter uma melhora aí de 50% no quadro de dor já é um resultado muito positivo. Então, isso aconteceu em 70% dos casos. Nenhum dos pacientes relatou efeitos colaterais importantes, aí a gente reforçando a questão que a ozonoterapia, né, tem baixos efeitos colaterais. Em aulas anteriores eu falei um pouco sobre isso, sobre a Declaração de Madrid, e citei alguns efeitos colaterais, né, importantes, mas que foram registrados na Declaração de Madrid, porque precisa ser registrado, né, assim como uma bula de remédio, mas enfatizando que os efeitos colaterais, as reações adversas estão muito ligados à plaquenil, né? Ou seja, quando a gente não executa de forma correta, ou quando houve uma avaliação incorreta, ou quando a gente não fez um pedido de um exame, quando a gente não avaliou ali a necessidade de aguardar, enfim, ou quando foi feita uma injeção no local inadequado. Então, sempre quando a gente tem efeitos colaterais ali, a gente está relacionado ali a um erro de técnica, tá? Então, os estudos têm mostrado aí que os efeitos colaterais não acontecem quando a ozonoterapia é praticada aí de uma forma segura. Então, 65 pacientes, né? Que foi ali o N desse estudo, o autor considera um bom relato de casos, e se tratando de ser um estudo de pacientes com fibromialgia, né, com poucos relatos ainda na literatura, é um estudo importante, ainda que não seja um ensaio clínico randomizado, lembrando lá aquela nova estrutura da pirâmide que eu comentei com vocês também em aula anterior. Vale aí a gente considerar o cenário, ser flexível, avaliar a qualidade do estudo, né, a importância, a maneira como esses dados são gerados. Não necessariamente um estudo de relatos de casos é ruim. Nesse caso aqui, a gente tem um estudo que tem um bom indício para gente, para quem trabalha, para quem está na clínica, né, da ação aí da ozonoterapia, em casos de pacientes com fibromialgia. Bom, atualmente a ozonoterapia parece ser um tratamento que, além de não apresentar efeitos colaterais, pode ser proposto a pacientes com fibromialgia que não estejam obtendo resultados com outros tratamentos disponíveis, considerando aí, né, uma medicina complementar integrativa. Bom, vamos aí para mais um artigo. Esse artigo ali, um artigo aí original, né, fala aí sobre a comparação dos efeitos da ozonoterapia com 4 tipos de grupos aí de tratamento aí intraarticular, né? Tanto aí com o plasma rico em plaquetas, o plasma rico em fatores de crescimento, o ácido hialurônico e o ozônio. Em osteoartrite, novamente, aí do joelho, foi um estudo aí de um ensaio clínico de um ano, então ele tem aí um grau de evidência científica muito importante. Então, o que que eles fizeram aí?
né, acompanharam aí de dezembro de 2017 a fevereiro de 2019 e com o objetivo, é, acompanha um grupo aí de pacientes, né, com o objetivo aí de acompanhar os efeitos de curto a longo prazo aí de 4 injeções articulares. Então, eles usaram aí no primeiro grupo o ácido hialurônico, depois o plasma rico em plaquetas, o plasma rico em fatores de crescimento e o ozônio. Então, os pacientes tinham um osteoartrite aí de leve a moderado. O que eles observaram, tá? Eles fizeram aí, utilizaram um total de 200 pacientes com a idade média aí de 59, 56, mais ou menos aí 6 anos, sendo aí 69%, quase 70% de mulheres. Em 2 meses, houve uma melhora significativa do quadro de dor, rigidez e função em todos os grupos. O ozônio apresentou os melhores resultados. Então, todas as terapias são boas, né, em 2 meses dos 4 grupos, mas o ozônio teve um resultado melhor. Com 6 meses, a gente vê que o ácido hialurônico, o PRP e o PRGF demonstraram melhores resultados terapêuticos em todas as pontuações, comparando com o ozônio. Todos esses resultados aí com o P menor que 0,05, ou seja, com validade estatística. Agora, com 12 meses, apenas grupos dos agregados aí, dos agregantes plaquetários, né, o plasma rico em fatores de crescimento e o plasma rico em plaquetas, que apresentaram os melhores resultados em relação aos grupos com ácido hialurônico e ozônio em todas as pontuações. O que que a gente pode concluir, o que que o autor, na verdade, concluiu sobre isso? O ozônio apresentou melhores resultados iniciais no segundo mês, depois seus efeitos começaram a diminuir e, por fim, desapareceram com 12 meses. Bom, a injeção de ozônio apresentou efeitos rápidos e melhores resultados a curto prazo, com 2 meses. Com 6 meses, os resultados das outras terapias foram superiores ao ozônio. Com 12 meses, apenas os pacientes que receberam lá os agregantes plaquetários tiveram as melhoras do sintoma. O que que a gente consegue ver com isso? Tá? O ozônio, ele foi positivo. Voltando aqui. O ozônio ele foi positivo ali durante os 2 primeiros meses. Então, ele teve ali todos eles, o estudo, é claro, todos eles tiveram bons resultados, mas num estágio ali inicial, o ozônio, a terapia com ozônio teve uma resposta melhor. Depois, com o passar do tempo, não teve nenhuma alteração ali que justificasse o uso da ozonioterapia. Então, esse tipo de estudo também é importante para que se possa comparar e avaliar, né, a indicação do ozônio, o momento certo dele ser indicado, o uso do ozônio com outras terapias, quais as outras terapias podem ser utilizadas em associação, quais vão ter resultados melhores em dados momentos específicos. Então, esse tipo de estudo, ele traz essa importância de que a gente tenha esse dado, de que a gente tenha essa informação. Então, é importante, isso não faz com que o tratamento com ozônio seja melhor ou menor, mas a gente pode comparar ali os outros resultados, os outros estudos nessa condição específica aí, né, de osteoartrite do joelho, e que traz aí resultados, traz estudos com verdade, né? Como eu falei para vocês, a gente desconfia quando tudo parece que é tudo maravilhoso, que não tem erros. Não, os estudos precisam apresentar os vieses, os estudos precisam apresentar o que que eles mostraram em determinado tempo. Então, isso mostra a riqueza de informações e detalhes. Por exemplo, se ele fizesse uma análise só com 12 meses, pareceria que o ozônio não teria resultado nenhum de melhora, mas ali ele conseguiu observar, né, pelo modelo como ele foi feito, pelo método do estudo, que a ozonoterapia foi melhor em um determinado tempo e os agregantes plaquetários em outro. Então, a gente vai finalizar, né, essa parte aí de ozonoterapia na dor, né, especificamente aí a gente falou um pouquinho das diversas dos quadros de dores, tem muito mais coisa para falar, mas a gente não teria como parar, né, se a gente falasse só sobre isso, mas reunimos aqui alguns artigos para mostrar a importância e mostrar que existem sim estudos voltados para a ozonoterapia, né, na área da dor, diversos tipos de dor, e que outros estudos vão ser necessários, sim, né? Isso é que a gente faz, é assim que se faz ciência, é assim que se faz crescer, né? E é assim que a ozonoterapia vai ficando a cada dia mais forte. Então, a gente encerra essa aula por aqui.